Você viu a notícia de um desembargador que maltratou um guarda civil porque o guarda civil ia multar ele porque ele não estava usando máscara? Qual o poder dos desembargadores e juízes? Eles estão acima da lei? É o que eu vou te explicar nesse. O caso foi o seguinte: o desembargador estava andando na rua sem máscara, então o guarda civil se aproximou e iria multá-lo, porque há um decreto da cidade deles, aonde a falta do uso de máscara gera uma multa. O desembargador ficou indignado, de acordo com as reportagens, maltratou o guarda civil, ele rasga a multa e joga no chão, e ainda dá uma carteirada. Diz que vai ligar para o secretário de Segurança Pública, que é amigo dele, para resolver esse absurdo, na opinião dele. De fato, parece que o desembargador ligou para o secretário de Segurança e chamou o guarda civil de analfabeto. No fim, o guarda faz mais uma multa, entrega ao desembargador, que vira as costas e vai embora. O que aconteceu aqui? Lembrando, é uma análise jurídica baseada no que saiu na TV, as notícias. Eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu de fato e nem sei qual vai ser a decisão de um possível processo administrativo ou judicial. É o que saiu, eu imagino um cenário e aplico as leis nele. Pois bem, afinal, o desembargador pode fazer isso? Ele está acima da lei, do decreto? Saiu uma reportagem do desembargador se defendendo, dizendo que o uso de máscaras é determinado mediante decreto. Portanto, não é lei. Portanto, ele não cria obrigatoriedade de ser seguido. E ainda diz que o decreto é inconstitucional. Será que isso é verdade? Ok. Desde o início de maio, o município de Santos baixou um decreto de que era obrigatório o uso de máscaras, senão o cidadão ia ser multado no valor de R$100 e R$3.000 em casos de pessoa jurídica. No caso de aglomeração dentro da loja sem máscaras, por exemplo. Afinal, qual que é a diferença de um decreto para uma lei comum? Explicando bem simplificadamente, a lei é tudo aquilo que te obriga ou não a fazer algo, e caso você descumpra, você vai ser punido. O decreto é um detalhamento da lei. Surge a lei e depois surge o decreto explicando como que essa lei vai funcionar. Ele não pode inovar na lei, criar coisas novas que a lei não diz, e também não pode ser contrário a ela. A própria Constituição diz que ninguém será punido senão por força de lei. Ou seja, de acordo com a Constituição, o desembargador está certo. Mas o problema aqui nem é tanto o decreto. O desembargador não poderia ter utilizado da famosa carteirada, que é quando você usa do seu cargo público para se esquivar de algo que está fazendo de errado, no caso dele, descumprindo o decreto. De acordo com o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem o expresso amparo legal. Incorre na mesma multa quem se utiliza de cargo ou função pública ou inova a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Ou seja, ele não poderia ter usado do cargo de desembargador e nem da influência que ele tem com o secretário de segurança para tentar afugentar o guarda civil. Inclusive aqui, ele pode ter incorrido em ato de improbidade administrativa. Inclusive, uma curiosidade, não existe crime de improbidade administrativa, é ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque ninguém vai preso. Se você não vai preso, não é crime, entre aspas. Por lógica, porque não está tipificado no Código Penal. Então só isso já não define ele como crime. O artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa diz: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os direitos de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. O decreto pode ser considerado um regulamento, certo? Interpretando extensivamente. E o artigo ainda vai além, fala sobre lealdade, honestidade, legalidade, imparcialidade. Como um desembargador pode ser imparcial desobedecendo uma lei que é para todo mundo, mas para ele não, para ele é diferente. Imagina se todo mundo fosse pensar dessa forma. O decreto não é lei, não tem obrigatoriedade, e saísse na rua com corona, no tempo que a gente tá, é preciso obedecer. É chato, é muito ruim ficar dentro de casa, isolado, mas é para sobrevivência. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa um comentário sobre o que você achou desse caso, compartilha com aquele amigo que acha o caso interessante, e eu te vejo num próximo vídeo.